pessoal, elencado como uma das profissões mais difíceis do mundo, o day trade. E por que que ela é uma das profissões mais difíceis do mundo? Por que que é tão complicado? Por que que a gente, para lidar com esse processo de ganho e de perda, a gente acaba sofrendo, acaba afetando emocionalmente o nosso dia a dia, ao ponto da gente ter uma perda, não aceitar a nossa perda, ao ponto da gente simplesmente descontar a nossa raiva, talvez até nos nossos familiares. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, elencado por muitos como uma das profissões mais complexas e mais difíceis do mundo. Afinal de contas, por que que ela é uma das profissões mais complexas, mais difíceis? Por que que ela é uma das profissões onde a gente fica emocionalmente abalado? Primeiro, é óbvio, simplesmente pelo fato de mexer com o dinheiro, tanto o seu quanto o de alguém. Eu já trabalhei lá no início da minha vida, no início da minha carreira profissional, eu fiz um estágio durante um período de 2 anos no banco. Cara, trabalhar com dinheiro naquela época já foi traumático, principalmente com o dinheiro dos outros. Qualquer centavo, qualquer situação, qualquer coisa errada que tinha na ocasião e não tinha a tecnologia que tem hoje, era muito pesado, era muito complexo, era muito nocivo para quem estava trabalhando e para quem estava questionando aquele valor. Mexer com dinheiro, ele é uma parte muito sensível da nossa vida, principalmente quando se mexe no seu bolso. Pessoal, quando você fala de dinheiro, você fala de sempre pensar em ganhar. Quando você pensa no perder, ele complica um pouco mais. Agora vamos falar quais são os que afetam, claro, elencado pelo primeiro colocado, simplesmente mexer com dinheiro não é uma coisa simples. Segundo, a nossa ganância. Nós somos gananciosos. A nossa ganância faz com que a gente não aceite o que a gente já ganhou, o que a gente já tem daquele valor. Sim, pessoal, isso torna a nossa profissão complicada, a nossa profissão difícil, porque a gente ganhou R$10 e a gente quer ganhar 20, a gente ganhou 20, a gente quer ganhar 100, a gente ganhou 100, a gente quer ganhar 1.000. E eu acho sim, é possível, não estou dizendo que a gente nunca vai ganhar. O que a gente precisa entender é que na renda, no mercado financeiro, a gente trabalha com uma renda variável e todos os dias você não vai tirar o mesmo valor, nem todos os dias você não vai fazer daquele valor uma coisa rotineira. Então a gente precisa aprender que hoje foi R$100, amanhã será 150, mas no dia seguinte, no dia posterior, pode ser que seja 50 ou até negativo. Aceitar que essa média que é o mais importante para a gente. Então, ganância, segundo colocado, ganância, ele é uma das situações que deixa a profissão muito mais difícil. Pessoal, outra coisa que deixa a profissão bem complicada é não aceitar perder. Sim, pessoal, nós só pensamos em ganhar, nós só pensamos só em quanto nós vamos lucrar e não medimos o valor da perda. E o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes, cara, que eu falo do mercado financeiro, eu recebo muito. Cara, ganhei 2 meses seguidos, ganhei 1 mês seguido, ganhei 3 meses seguidos. E quando ele teve um dia de loss, ele perdeu tudo. Isso acontece porque você não aceita que aquele dia deu errado, que aquele dia foi ruim. Aí você faz preço médio, você complica uma coisa que estava indo bem. Tem um relato de um youtuber que ele fala que ele, durante o mês inteiro, ele ganhou 100 mil e ele ganhou 120 mil o mês inteiro. No último dia do mês ele perdeu 126 mil, ou seja, ele perdeu 6 mil a mais, porque naquele dia ele não aceitou perder. O próprio Storm fala isso, do dia em que ele estava indo bem, estava operando bem, então, durante o mês inteiro, e um dia ele falou assim: hoje eu vou para cima do mercado.
e esse ir para cima do mercado, o mercado engoliu ele. Procurem, eu acho que é um relato bem interessante, e ajuda muito a gente crescer como trader. Quarto, pessoal, cara, é você não entender o que é o teu processo no mercado financeiro. Pessoal, o que eu quero dizer é que nesse quarto tópico é não alavanque. Pessoal, entenda o seguinte, entenda que alavancar, ele é uma métrica entre o que você tem de dinheiro e o que a corretora, a CVM, permite você operar. Então, por exemplo, com um mínimo de 100 reais, simplesmente 100 reais você consegue operar um mini contrato. Pô, boa, ótimo, excelente. Porém, um movimento simples, ele vai te tirar do mercado. Então, isso é alavancagem. Eu já contei a história que quando a operação era R$25, quando permitia lá atrás, com R$25 você operar, eu consegui, de maneira mágica, se você me perguntar como eu fiz aquilo, eu não sei explicar, mas tornar aqueles 25, 1.400. Não me pergunte porque eu era muito amador, eu sabia muito menos do que eu sei hoje, e eu transformei aquilo em 1.400. A grande história, a grande final dessa história é que eu fui alavancando, foi dando certo, alavancando, até que um belo dia eu perdi os 1.400 que eu tinha conquistado no mês de novembro de 2021. Eu não esqueço isso nunca. Aquele período ele seria muito melhor para mim se eu tivesse simplesmente aceitado a primeira perda, mesmo alavancado, mas se eu tivesse aceitado a primeira perda. Então, não alavanque, esse é o principal. Simplesmente coloque uma margem suficiente para que você não opere desprotegido. Pessoal, controle emocional. Quinto, controle emocional. O que eu quero dizer com controle emocional? O controle emocional é você simplesmente aceitar, entender, aceitar o movimento do mercado. Que mais ou menos ele é um complemento do que eu disse nos tópicos anteriores. Exemplo, tá? Botei lá 10 contratos. Então, por que ele é um complemento dos tópicos anteriores? Botei 10 contratos e ele começa a ir contra. Vamos lá, deu 150 pontos, de R$300. Eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar desconfortável, porque aquilo não está bom para mim. Aquilo torna aquilo difícil, aquilo torna aquilo complicado. Então, quando você for operar, opere com a mão no qual te deixa leve, te deixa bem para operar. Não complique a sua operação, não complique o seu jeito de operar. Pessoal, eu poderia elencar alguns outros, mas quando a gente fala da profissão mais difícil do mundo, a gente esquece, muitas vezes, do médico que lida com vidas. E que, cara, imagina a responsabilidade de lidar com a vida alheia. A gente esquece, cara, de um policial que todos os dias sai para trabalhar e que ele tem que enfrentar a segurança dele e a segurança do próximo, da outra pessoa, do bombeiro que tem que enfrentar o risco de salvar uma vida. Pessoal, a gente esquece de tanta coisa e a gente só está lidando com o movimento do mercado. Não estou dizendo que o nosso mercado não é difícil, mas se você parar para pensar bem, os 5 elementos que eu mencionei, a maioria são controlados por nós. A gente tem que aceitar perder, a gente não tem que alavancar, a gente tem que aceitar que aquele dia não está legal, a gente tem que descomplicar esses dias. Então, claro, cara, vou falar sempre, cara, não tá bem para operar, não opere. Não tá legal para fazer as coisas, não faça. Então, acredito muito, sendo bem honesto, acredito muito que cada dia que eu opero é um dia diferente. Cada dia, às vezes eu estou muito bem, às vezes eu estou muito mal, às vezes eu estou super concentrado, às vezes eu estou mais ou menos concentrado, às vezes eu não estou legal. E esse dia é determinante. Teve um dia, pessoal, só para resumir, para finalizar o vídeo, teve um dia
Eu estava tão bem para operar, estava concentrado, o mercado estava favorável, tudo deu certo, eu consegui um dinheiro, uma grana legal. Cara, aquele dia eu poderia operar o dia inteiro, mas aí eu podia transformar aquele dia em um dia complicado, podia devolver todo o dinheiro que eu tinha conseguido. Então, pessoal, aceite, limita-se. Lembra do limite? Limita-se a um determinado período, a um determinado horário, a um determinado padrão. Limita-se, tenha disciplina. E aí, a gente pode falar até o sexto, disciplina. Se você não tiver disciplina, já era. Você está perdido no mercado. Pessoal, é um bate-papo apenas reflexivo, digamos assim, mas que é importante para o nosso dia a dia, importante para o nosso crescimento, importante para o nosso desenvolvimento. Mas antes, para quem não me conhece, antes de eu terminar o vídeo, chegou até aqui, dê o like, ajuda a fortalecer o canal. Eu quero muito que esse canal cresça. É importante para mim. Eu estou feliz em fazer esses vídeos. Eu acho que ajuda, não só a vocês, mas ajuda a mim também. Beleza? Obrigado por tudo. Fui!